aí a gente vai olhar o exemplo de Jesus. Olha que interessante o que diz aqui em Lucas. Você que está em casa, eu vou colocar na tela para você ler comigo. Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Vamos falar para as pessoas interpretarem e se transportarem para aquela cena. Jesus em um determinado lugar, muita gente ali religiosa, muita gente com uma vida e um testemunho perfeito de vida, gente honesta, gente correta, enfim. E o camarada chamado Zaqueu, curioso, porque é como se fosse um culto, e ele falou: o que está acontecendo aí? E subiu lá em cima de uma montanha, de uma árvore, porque ele era pequenininho, para ouvir o que Jesus ensinava. E Jesus, podendo escolher a casa de todos aqueles que estavam ali, que já conviviam com ele, que já tinham se convertido, que já haviam aceitado, crido nele como Messias, escolhe ficar na casa de Zaqueu. Eu queria colocar a continuidade, porque na continuidade desse texto, há um comentário: cobrador de impostos. Aí eu estava falando eu costumo dizer, pode voltar comigo, que o publicano, o cobrador de impostos naquela época, era uma espécie de agiota hoje, e era pior que agiota. Por que Zaqueu fazia? Por que ele era odiado pelas pessoas? Primeiro, porque ele construiu a sua fortuna à base da corrupção. Roma havia imposto um imposto sobre a população, que tinha que pagar religiosamente os seus impostos, eu não sei se diários, se mensais, mas iam lá, anuais, ia a Roma com Zaqueu e a sua tropa de soldados cobrar esses impostos. Batia lá, vinha aqui na sua casa. Cadê o imposto de César? Quanto que é o imposto de César? O imposto de César, suponhamos que fosse 20% da renda daquela família. Então, Zaqueu cobrava 40%. Porque o que ele não defraudava Roma, não roubava de Roma, porque era a cabeça dele, era o pescocinho dele, ele sabia que se roubasse Roma, ele ia ser morto. Porém, Zaqueu roubava o povo, extorquia o povo. Então, ele era um cara odiado. E você sabe, se a agiota hoje, se o cara que empresta dinheiro a juros hoje é violento, imagina um cara que cobrava impostos em nome de Roma numa terra em que Roma só queria tirar os recursos dela, que não tinha amor, que não tinha consanguinidade com aquele povo, que não respeitava aquele povo, mas queria era a grana. Então o cara deveria chegar naquele jeito, entendeu? Cadê o imposto? Não é 30, não é 40, 50, toma ali, toma ali, toma ali, toma. Nessa aí deveria ter machucado muita gente, ferido muita gente, até, quem sabe, até seus colegas que ajudavam os soldados romanos, até tirado vida de pessoas. Sim. Abusado, violentado, a gente não sabe. A Bíblia não dá menção disso, mas ele era um cara extremamente mal visto. Muito odiado. Muito odiado, porque ele desconectava com a justiça, com as coisas que eram corretas. E naquela cena, Jesus, todo mundo que sabia da história dele, vê Zaqueu recebendo o privilégio de abrigar na casa de Jesus, de ter na sua casa Jesus, o grande Messias, o grande Salvador. Então, o que aconteceu lá na hora, no meio dos que estavam ali religiosos? Olha o que diz o texto. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador.
Aí eu vou dizer, vamos lá, vamos pensar. Se Jesus fosse radical para com o ser humano, que veio com a missão de salvar, ele não ficaria na casa de Zaqueu, ficaria na casa do cara mais bem conceituado daquela região. Aliás, quando ele visse Zaqueu lá na árvore pendurado, e ele, na hora que estivesse pregando o reino dos céus, ele ia fazer assim, virar a cara para o outro lado, porque ele ia querer falar com todo mundo, menos com aquele pecador. Mas ele veio para isso. E qual é a nossa missão nessa terra? A nossa missão nessa terra não é servir, não é dar um bom exemplo, não é mostrar para as pessoas que há um lado bom, não é compartilhar o que é bom em nós, o que é em nós, e como cristãos, não é a gente fazer o que é melhor para o próximo. Aí eu digo, se esse é o nosso objetivo, então nós temos que seguir esse exemplo aí. A gente tem que falar com o pecador.